a remissão dos pecados. Amém? Pode sentar, irmãos. Santíssimo Deus, te louvamos, agradecer a ti, Pai. Mas é um privilégio, estamos na tua casa, Pai. Já louvamos a ti, essa tua palavra, Pai. Abençoa cada irmão que estão aqui. Abre nossa mente. Usa nós através do Espírito Santo, Pai. Tudo que nós iremos fazer essa noite, Pai. Essa pregação, Pai. Tudo seja honra e glória a ti, Pai. Abre nosso entendimento, oração que faz com Jesus. Amém. Essa é a última oportunidade que nós temos, que já pregou 2 mensagens, né, sobre o livro Colossenses. Versículo 1 que a gente vê no livro do Colossenses, que mostra que apóstolo Paulo e Timóteo foi chamado pela vontade de Deus. Que todos irmãos, seja com um pastor, né, fazer não frente no trabalho, não é porque ele pensou, organizou um ministério, só isso suficiente para ser um líder. Mas a gente vê claramente que apóstolo Paulo e Timóteo, né, foi chamado pela vontade de Deus. E também Epafras também, porque as 3 nesse momento estavam junto. É que a gente vê no versículo 2 até versículo 12, que ele estava mostrando que estava exaltar a Deus pelo crescimento, né, pelo crescimento espiritual, né, do irmão, pode falar do cristão do Colossos. Ele estava orar por eles, porque se você vai ver no versículo 2 até versículo 8, que ele mostra a comunhão que ele tinha entre eles, né? E também que ele mostra como eles têm um fiel andando pela fé, estava frutificando, estava dando muito fruta. Por isso, versículo 9, que ele mostrou, essa é a razão também deste dia que ouvimos, não cessamos orar e sejais cheio de conhecimento. Que nós vemos apóstolo Paulo e Timóteo, né, que versículo 9, que fala nós, que num palavra grego que fala emeis, que significa eles todos sempre estavam orando por esse cristão. A Coros orava por eles para ser fortalecimento. E nós vemos também no versículo 10 até 12, nós temos responsabilidade para orar aos outros. E também especificamente para a gente orar por nosso líder, especialmente o nosso pastor que nós temos, nossa igreja. Vamos ver rapidamente no versículo 13 e versículo 14. A Bíblia fala, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para a rei do Filho do seu amor. O qual nos tirou. Então, aqui no versículo 12, qualquer coisa que nós temos, especialmente do salvação de Jesus Cristo, nós devemos agradecer a Deus por isso. No versículo 13, que ele mostra claramente o qual nos tirou da potestade das trevas. O qual nos tirou. Podemos ver claramente, não é nós que chegar a Deus, mas é Deus que nos tirou. É Deus que nos elegeu. Desde a fundação do mundo. E qual que nos tirou da potestade das trevas. Porque, queridos irmãos, nós estávamos mortos espiritualmente falando. Se a gente pode ver lá no Apocalipse 20, versículo 14.
20, 14. Palavra do Senhor. E a morte. Amém? E a morte, o inferno, foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Nós sabemos esse pecado entrar no mundo através de Adão e Eva. Então, pelo pecado, desde pecado, que a gente tem um herdeiro, podemos falar, somos mortos espiritualmente falar. Segunda morte, quando ele mostrou segunda morte, mostrou nós iremos morrer, tipo assim, a gente já morreu desde que Adão, mas quando Jesus aceitou Jesus, espiritualmente, que a gente vai ver mais para frente, se ressuscitou, mas fisicamente nós iremos morrer por causa do pecado. É isso que ele está mostrando aqui. O qual nos tirou da potestade das trevas. Irmãos, porque estamos mortos espiritualmente, como podemos falar, se você é morte, como que você sabe? Como você conseguir pensar você mesmo chegar a Deus? Quem é um morto sabe? Ou absolutamente nada. Versículo 3. O qual nos tirou, ó, ele que lá no pecado que nós completamente condenado e ir no inferno. Ele tirou da potestade da treva e nos transportou para Rei do Filho do seu amor. Que vê que é Deus mesmo que nos tirou da potestade. É Deus mesmo que nos elegeu. Deus mesmo que nos escolheu. Se Deus que nos escolheu, não podemos fazer nada para ter salvação. É por isso, essa noite nós iremos falar a certeza de salvação para todos que são eleitos. A certeza de salvação, se vocês são filho de Deus, não há condenação àqueles que são eleitos. Porque não é eu que chegar a Deus, eles que me escolheram, eu que, através da palavra dele que eu ouvi, que no Romano 10, 17, vamos ver lá, 10, 17, Romano 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, é ouvir pela palavra de Deus. Como eu vou ter fé para ter essa salvação? Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Ele nos tirou. Queridos irmãos, que ele fala, ele nos tirou. Você vê nós, que ele fala aqui, vem presença da Trindade. Que é a Trindade, Deus fazer plano, Jesus aplicou. Não, Deus fazer plano, primeiramente Deus fazer plano, e Filho, que ele vem do propósito, né? Esse do Santo mesmo aplicou. Esse plano que Deus fez através do Filho que morreu lá na cruz, só através dele podemos salvar. Não há nenhum outro.
Nem antes, depois, não há nenhum outro. Porque lá no Velho Testamento, que Moisés já pregou, tudo que sacrifício que fez, só que mostrou Cristo que é crucificado lá na cruz. Ele crê no Messias que ia vir. Agora nós cremos no Cristo que já se crucificou lá na cruz. Só através dele podemos salvar, não há nenhum outro. O qual nos tirou da potestade, da treva, e nos transportou. Lá tem uma transferência que fez. Você é nascer do filho de Satanás. Vamos ver lá no Colossenses 2:14. Havendo riscado, mesmo capítulo 2:14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, sua ordenança, o qual, alguma maneira, nos era contrário. Ele tirou do meio de nós, cravando na cruz. Queridos irmãos, ninguém não nasce filho de Deus. Vamos ver. Havendo riscado, se vem riscado corretamente a cédula. Que vamos falar, podemos falar, a cédula aqui é identidade que você tinha, que nasce lá desde o Adão. Momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, ele riscado, tirado. Aí tem uma transferência que fez, momento que você não conseguiu ver essa transferência. Através do sangue de Jesus Cristo que morreu lá na cruz. Havendo riscado cédula que era contra nós, sua ordenança, qual, alguma maneira, nós era contrário. E tirou do meio do cravando lá na cruz. Corretamente, não podemos fazer nada. Porque somos antes morto, espiritualmente falando. Às vezes está andando, mas se não é filho de Deus, ainda está morto. Ele está morta. Passei essa transferência quando nós cremos no Filho que morreu lá na cruz. O Rei do Filho, o seu amor. É pelo amor que ele faz isso. Não é uma obrigação que ele tem. Porque antes, Deus colocou Adão e Eva no jardim. Viver bem. Mas, através de Satanás, vem se comer fruto não morrer. Não vai morrer. Mas obedecer, comeu. Então, se torna inimigo de Deus. Se torna inimigo de Deus porque nós, Pai, deixou tudo para nós também. Então, tudo que ele deixou para nós, são herdeiros. Mas, essa transferência vai fazer para tirar esse pecado quando nós cremos em Jesus Cristo. Não há nada mais. Vamos lá no versículo 14. E quem temos a redenção. Queridos irmãos, quando eu falar e quem temos a redenção. E quem? E quem que está falando aqui são filhos. Temos aqui que estava vendo corretamente o sentido temos aqui. Ele mostra esse momento lá no Colossos, no Vila Colossos, tem muito heresia que estava pregando esse por aí.
Mas, e Apolos estava a mostrar para eles, você que é um eleito, é filho de Deus, não precisa crer nessa heresia. Temos a redenção pelo seu sangue. Porque não há forma que podemos ser salvos pela redenção. Que é uma redenção? É uma redenção que podemos falar que vai muito verdadeiro sentido pela redenção que somos resgatados, pela redenção que vamos comprar de novo, que a gente vai ver verdadeiro sentido na palavra do grego, e quem trouxe redenção pelo seu sangue. Numa redenção, tem dois palavras grego que mostra isso, mas pode falar que a palavra grego é apolitrosis, que resgatado pelo sangue infinitamente precioso do Cordeiro. Romanos 3, 24. Vamos ver lá, Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que é Jesus Cristo. Somos justificados gratuitamente pela redenção em Jesus Cristo. Dentro do redenção, que palavra que explica isso em grego é apolitrosis, mas lá dentro do apolitrosis tem dois que separado corretamente. Primeiro que é agorazo. Agorazo, mas nossa tradução, que é francês, para o agorazo. Agorazo, então, essa palavra que significa um preço enorme. Um preço enorme que significa um preço que completamente não exprimava. Um preço à vista. Vamos ver lá no 1 Coríntios 5, 20. Que a Bíblia fala? 1 Coríntios 5, 20. Desculpa, é 6. 6 e 20. Primeiro Coríntios 6, 20. Amém? Porque fostes comprado por bom preço. A palavra original, bom preço, aqui é caríssimo. Um preço caríssimo. Por que um preço caríssimo? Porque é próprio sangue dele mesmo que derramou lá na cruz. Glorificai, pois, Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Depois que ele for resgatado, agora nós temos dever para glorificar a Deus. Porque nosso corpo não pertence a nós mesmos.
Então podemos falar, ó, é meu corpo, pode fazer o que eu quiser. Não, queridos irmãos, momento que você é filho de Deus, você não é por você mesmo estar vivendo, está vivendo por Cristo. Por isso, fosse comprado à vista. Para não ser pertence a você mesmo, a Cristo. Quando pertence a você mesmo, quando está vivendo no versículo 13, na trevas, se pertence a você, a Satanás. Mas momento ele não tirou, momento que ele não resgatou, não pertence mais a nós. Vamos voltar novamente no Colossenses. Em quem temos redenção pelo seu sangue. Queridos irmãos, essa redenção, nós podemos ter essa redenção pela obra, pela luta, perseverança, batismo, bom testemunho, não há nela. Mas, se depois sou filho de Deus, sim, eu posso praticar isso. Mas sem luta, sem perseverança, sem batismo, sem boa conduta. Só, que ele fala no versículo 14, redenção pelo seu sangue. Só através do sangue de Jesus que derramou lá na cruz. Agorazou, que significa preço enorme, comprar à vista. Hebreus 9, versículo 22. Se sangue derramou... Vamos ver lá, porque não podemos falar sem mostrar que a Bíblia diz. Hebreus 9, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Se Jesus não vem morrer na cruz, não há remissão, nosso pecado. Graças a Deus, igual o irmão Eliseu falou, graças a Deus por isso, que somos filho de Deus, graças a Deus por isso, vem morrer lá na cruz. E segunda a palavra, lembre-se, primeiro que traduzir do redenção é apolitrosis. Dentro do apolitrosis tem agorazô. E segunda, que mostra hexagoago. Hexagoazô. Hexagoazô é uma palavra grega que traduz remissão, que significa comprar de volta, através do sangue precioso de Cristo. Hexagoazô, que significa não, tipo assim, lembre-se que a gente falou que é filho de Deus, né? O início estava a viver bem, depois da queda, inimigo de Deus, agora vai fazer um plano, Jesus Cristo, só através do Filho, ele compra de volta. Ele recomprar de volta. Então, por isso, porque ele que nos elegeu ser filho dele, agora, até nós mesmos, não podemos perder nós mesmos. Esse é o verdadeiro sentido dessa palavra, que é hexagoazô. Lembrei que em 2005, essa palavra que o pastor Luchava, que mostrou para mim, eu fazer essa pergunta para ele, pastor, se eu fazer algo, tipo assim, matar uma pessoa, eu pode ser salvo? Esse ele que mostrou o verdadeiro sentido dessa palavra.
até você mesmo, você não conseguir se perder você mesmo. Porque não é você que salva você, é Ele, Jesus Cristo, que se elegeu. Então, se for Ele que elegeu, o que poder fazer para não se salvar mais? Nada. Você não fazer nada para ser salvo, nada para se perder. Se, como filho de Deus, se fazer algo, Ele vai se castigar. Mas num setor, você não vai ser, tipo assim, você não vai ser perder salvação mais. Porque não é você que salva você, é Ele que escolheu. Ele que lá vai buscar você. Aonde treva, tempestade de treva, no profundo tenebroso que estava. Por isso, queridos irmãos, podemos falar assim, quando vai pregar para alguém, às vezes que ele mostra a Deus que não existe, orar por eles. Por que você precisa orar por eles? Quem que não quer bem para ele mesmo? Fala para mim, tem alguém que não quer bem para ele mesmo? Então, se ele conseguisse chegar, que ele, que é condenado a ir para o inferno, corretamente, ele quer aceitar Jesus. Mas quem que vai abrir o olho dele, que vai tocar no coração dele, é esse Espírito Santo. É esse Espírito que vai fazer essa obra na vida dele. Se, por isso, querido irmão, se você é filho de Deus, você deve agradecer, deve alegre por salvação que você tem, por salvação que eu tenho. Quem sou eu? Jesus olhar eu, pecador ruim, como o Spurgeon fala, ruim, miserável, me escolheu. Quem sou eu? Só agradecer a Deus por isso. Gálatas 3, 13, Gálatas 4, 5. Você vai ver corretamente. Vamos ver Gálatas 3, 13. Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos irmãos, não é porque Jesus Cristo foi crucificado. Momento esse morte que ele lá na cruz é um monte vergonhoso. Naquela época, uma pessoa que crucificado, do lado do bandido que crucificado. Mas, mesmo assim, pelo amor, tamanho do amor que ele tem conosco, ele aceitou morrer lá na cruz para nos resgatar. Essa é a palavra que mostra ele comprar de volta o próprio sangue dele. Que mostra nada que nós fizemos para ser filho, se torna filho de Deus. João 1:12. A todos que crê nele, se tornam filho de Deus. Se você se torna um filho de Deus, você não era filho de Deus. Vamos ver algum versículo que mostra do certeza de salvação. João 10, 26 até 29. Isso é rapidão, porque o horário está andando rápido aí. Acho que não vai dar para não tudo. João 10. João 10. Desde o versículo 27. 26 e 27. Mas vos não crede, porque não sois da minha ovelha, como já vos tinha dito. As minha ovelha
ouve minha voz e conhece, elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Nunca hão se de perecer. Ninguém arrebatará na minha mão. Essa é certeza de salvação e dou vida eterna. E nunca, nunca de perecer. Você nunca vão se perecer. Esse que é filho de Deus. Ninguém arrebatará na minha mão. Absolutamente ninguém. Essa certeza é confiança. É que é filho de Deus. Meu Pai que me deu e maior que todos. Ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Vamos ver algum versículo mais rapidão. Hebreus 7:25. 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre, intercede por eles. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Quando fala perfeitamente, completamente. Essa é a nossa segurança. É nossa certeza que é um filho de Deus. Em quem temos redenção, seu sangue a saber a remissão dos pecados. Nós vê Cristo é o único suficiente Salvador para aquele que crê nele. Se precisa conhecer que você é um pecador, condenado a ir para o inferno. Podemos fazer nada para se salvar, somente crer em Jesus Cristo. Apocalipse 20:15. Que é o último versículo que a gente dá para ver. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Lembre-se, no Colossenses 2,14, é cédula que estava condenado lá na cruz, ele riscado. Mesmo assim, essa transferência que fez lá, todos que não acharam, todos que não é filho de Deus, vai no lago de fogo. Vai sofrer permanente. No Mateus 13, versículo 50. Além do fogo, tem um verme lá que vai ser picado no corpo. Aí vai ser picado. Você vai sofrer no fogo. E tem um verme especial que Deus preparou lá mesmo. Vai aumentar a dor ainda. Vai ver isso, Mateus 13, versículo 50. Você vai achar 52, seguinte. O preço nunca haverá de ser pagado novamente. É o livramento alcançado. Nunca será. Esse preço não vai ter validade. Todos que são filhos de Deus, só alegria iremos gozar no céu. Mas ainda aquele que não é filho de Deus, lembre-se
Se você ouvir a palavra, o Espírito Santo está batendo no coração. Você entende realmente, Cristo está falando contigo através da palavra. Não perca tempo. 2 Coríntios 6, 2. Dia que salvação é hoje. Porque amanhã não sabemos que irá acontecer. Mais tarde não sabe o que vai acontecer. Mas se você não é filho de Deus, fala com Cristo. Eu sou pecador. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Eu sei que você quer morrer lá na cruz para me salvar. Por favor, Senhor. Fala com Ele. Não precisa um pastor que pode orar para você para ser salvo. E não falar isso não na Bíblia. É você mesmo que é pecador. Você mesmo que aí no inferno. É você mesmo que precisa falar com Cristo. Romano 9:10, assim que fala, versículo 10 também. Quando eu creio com tua boca, confesse com tua boca, ter salvação. Vamos ver, é o último versículo que a gente vai ler, mas é o último. Romano, é porque a gente citou, mas bom para ler. Porque a palavra do Senhor, quando lê, é muito bom. Romano 10, versículo 9, versículo 10. A saber, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus em teu coração, não é meu coração, é teu coração, que ouvir, vai crer, teu coração crê que Deus ressuscitou dentro do morto, será salvo. Versículo 10. Visto que com o coração crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Claramente, querido irmão, não é um pastor nem padre que pode orar para você de salvação, mas é você mesmo que pode chegar a Cristo, falar com Cristo. Através que você ouvir, pecador, falar com Cristo. Pode pensar amanhã, pode amanhã é tarde, é hoje mesmo. Se você ouvir a palavra de Deus, a irmão que está nas redes sociais, que está ouvindo também, não perca tempo. Porque não sabe amanhã, depois da manhã não sabe. Você que tem 5 anos, criança com 5 anos, 10 anos, 20 anos, às vezes pensa que você é novo ainda. Vai dar tempo. Você sabe quanto tempo quanto tempo você vai passar? Você sabe quanto você tem. Quanto que vai? Não sei. Pode ser no último momento aqui eu partir. Mas certeza que eu tenho. Eu sou filho de Deus. A todos os irmãos que são certeza que Apolós está passando para irmão, eu vou te falar, são eleitos, são filhos de Deus no Colossos. São filhos de Deus. Que Deus abençoe essa noite.